Felipe, algum problema? Sessão solene do Centro de Humanidades, ato online de colação de grau, Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Humanidades, turmas concluintes do período letivo 2021.2. Senhoras e senhores, boa tarde. Informamos a partir deste momento, os formandos deverão acessar o SEI e assinar eletronicamente o registro de frequência presente no processo 23-096-063-738/2022, dígito 85. Esclarecemos que essa solenidade é a continuidade da programação de colação de grau do Centro de Humanidades, realizada em um primeiro momento no período da manhã, com o formando Bruno Bueno Lima de Souza, do curso de Letras Libras. Neste segundo momento, realizaremos a colação de grau dos discentes vinculados aos cursos de Arte e Mídia, Ciências Sociais, Comunicação Social, Geografia, História, Letras, Língua Portuguesa e Inglesa, Música e Pedagogia. Em janeiro de 2023, finalizaremos as solenidades de colação de grau período letivo 2021.2, com os discentes dos cursos de Administração e Ciências Econômicas, tendo em vista a participação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD 2022. A Universidade Federal de Campina Grande, por meio do Centro de Humanidades, apresenta à sociedade as turmas concluintes do período letivo 2021.2, cumprindo desta maneira o seu papel de formadora de profissionais aptos a desempenharem suas habilidades e competências específicas nas diversas áreas do conhecimento em que atuam. Nesta solenidade, 85 novos profissionais estão surgindo, além dos 6 que colaram grau em separado, totalizando 91 novos profissionais. Dando início à sessão solene no Centro de Humanidades para o ato de colação de grau das turmas concluintes período letivo 2021.2, convidamos para presidir esta solenidade a diretora Fernanda de Lourdes Almeida Leal. Convidamos para compor a mesa os coordenadores de graduação representantes dos cursos de Arte e Mídia, Luciênio de Macedo Teixeira, coordenador pro tempore. Ciências Sociais, Maurino Medeiros de Santana e Maria de Assunção Lima de Paulo. Comunicação Social, Maria das Graças Amaro da Silva e Maíra Fernandes Martins Nunes, coordenadoras pro tempore. Geografia, Débora Coelho Moura e Ranieri Silva Nóbrega. História, Eduardo Roberto Jordão Knack e Michele Pereira de Souza Cordão. Letras, Edmilson Luiz Rafael, Manassés Moraes Xavier e Suênio Estevenson Thomas da Silva. Música, João Walter Ferreira Filho e Luiz Otávio Teixeira Passos. Pedagogia, Edileuza Custódio Rodrigues, Luciana Leandro da Silva. Neste momento, passamos a palavra à professora Fernanda de Lourdes Almeida Leal, para a abertura desta solenidade de colação de grau. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença de todos e, neste momento, declaro aberta a sessão solene do ato de colação de grau das turmas concluintes do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande, do período letivo 2021.2. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, aclamarmos o hino nacional brasileiro.
Universidade Federal de Campina Grande, por intermédio do Centro de Humanidades, apresenta à sociedade as turmas concluintes do período letivo 2021.2. Neste momento, parabenizamos os concluintes e agradecemos a presença da comunidade universitária, dos familiares, dos amigos e demais presentes. A escolha do Paraninfo Geral é uma homenagem como tributo de reconhecimento a personalidades ilustres que ajudaram a construir a história da nossa universidade, trabalhando tanto pela sua criação quanto pela sua consolidação. Como paraninfa das turmas concluintes do Centro de Humanidades, período letivo 2021.2, é homenageada nesta tarde a professora Eneida Agra Maracajá. Concedo a palavra à professora Fernanda de Lourdes Almeida Leal, diretora do Centro de Humanidades, para fazer a apresentação da professora Eneida Agra Maracajá. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde especial aos formandos e formandas das turmas do Centro de Humanidades, aos docentes, servidores técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados do nosso centro. E mais especialmente ainda, boa tarde aos familiares, amigos e demais pessoas que estão aqui presentes nessa colação. E agora eu passo, com muita alegria e honra, a fazer uma breve apresentação do currículo da nossa paraninfa, a professora Eneida Agra Maracajá. A professora Eneida, do ponto de vista da formação intelectual, ela é pedagoga com especialização em teatro e professora mestre em teatro na educação. Passo a citar agora algumas atividades exercidas. Professora da educação básica em várias escolas e colégios de Campina Grande, professora fundadora do Instituto Moderno Nossa Senhora da Salete de Campina Grande, onde implementou o primeiro laboratório da arte infantil de Campina Grande. Professora e coordenadora pedagógica do Colégio Estadual da Prata, onde implementou o seu Centro Cultural e o TCEP, Teatro do Colégio Estadual da Prata. Professora de teatro da Universidade Federal da Paraíba, de 1978 a 1992. Professora de teatro na educação, visitante da Universidade Estadual da Paraíba. Professora de História da Arte na Faculdade Católica de Filosofia do Seminário Diocesano de Campina Grande. Diretora do Teatro Municipal Severino Cabral em 2 gestões, de 1973 a 1981 e de 1986 a 1991, onde criou o seu primeiro calendário cultural, com destaque às comemorações ao Dia Mundial do Teatro. Primeira secretária da Cultura de Campina Grande, no período de 2012 a 2013. Desde 2013, é a diretora cultural da Casa de Cultura e Memorial Severino Cabral. Em 2005, fundou a ONG Solidarium, Instituto de Arte, Cultura e Cidadania, da qual é a sua presidente, e no exercício do trabalho voluntário, sem quaisquer vínculos empregatícios. Outras atividades. Membro de honra do Conselho Internacional dos Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais, órgão vinculado à Unesco. Membro de honra do Conselho Brasileiro da Dança do Brasil. Diretora da Rede Brasil de Promotores Culturais na Paraíba. Criadora dos festivais infantis e festivais colegiais de Campina Grande. Idealizadora e coordenadora do primeiro FENAT, primeiro Festival Nacional de Teatro, em 1974. Fundadora e diretora do Festival de Inverno de Campina Grande, único na região Nordeste com 47 anos de longevidade e considerado um dos 3 festivais mais importantes do país, segundo a crítica especializada. Principais projetos elaborados e executados. Polo de Extensão Cultural, o Festival de Inverno de Campina Grande nas cidades de Areia, Bananeiras, Alagoa Nova, Solânia, Esperança, Alagoa Grande, Guarabira, Boa Vista, Serra Branca, Boqueirão, São João do Cariri, Cabaceiras, Alcantil, Taperoá e Monteiro. Circo Cá Cultura, implementado nos vários bairros de Campina Grande. Folias de Natal, a celebração do Natal com as artes e a liturgia dentro das referências populares.
Cine São José, primeiro projeto elaborado para sua transformação em cine-teatro e laboratório de artes. Carnavalesca do Bloco da Saudade, o carnaval como manifestação cultural nas artes e ciências. Cultura no presídio, a arte no exercício da liberdade, implementado na penitenciária do Serrotão, com participações em congressos brasileiros para o progresso da ciência, premiado pelo extinto MINC, Ministério da Cultura do Brasil. Único projeto a participar de um festival de artes no mundo, com presos em regime fechado. Teve a duração de 13 anos, trabalhando as artes na humanização dos presidiários. Projeto Girassol, implementado com as crianças do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Projeto Tamanquinhos das Artes, desde o ano de 2016, implementado no Complexo Educacional Santa Madalena, na Feira Central, que atende 70 crianças em estado de vulnerabilidade social, com oficinas de arte e educação. O São João do Carneirinho, celebração do São João integrando as artes populares aos festejos religiosos. Comendas e prêmios. Medalha da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo. Medalha Augusto dos Anjos. Comenda cultural outorgada pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Medalha de Ouro do Conselho Brasileiro da Dança, órgão vinculado à Unesco. Cartão de Ouro do Teatro e Governo do Amazonas. Comenda Cultural do Mercosul, Rede Latino-Americana de Promotores Culturais, Chile, Brasil, Argentina e Uruguai. Diploma do Mérito Cultural do Ministério da Cultura do Brasil. Medalha do Conselho Internacional do Folclore e Artes Tradicionais. Comenda do Festival da Amazônia, Belém, Pará. Comenda 100 anos do Teatro Santa Rosa, João Pessoa, Paraíba. Prêmio Nacional da Cultura, Revista Cláudia, Editora Abril. Detentora de medalhas do Mérito Cultural de vários estados brasileiros e diversos colégios campinenses. Diploma das Academia Brasileira Campinense de Letras, Instituto Histórico de Campina Grande, Conselho Estadual da Cultura da Paraíba. É autora de vários trabalhos científicos ainda não publicados e publicações em folders, revistas e jornais sobre artes, educação e cultura. Placa e foto expostos no Teatro Municipal de Campina Grande, que foi uma homenagem recebida dos participantes do primeiro Festival Nacional de Teatro, o primeiro FENAT, que trouxe a Campina Grande artistas, intelectuais, professores e críticos de teatro de 14 estados brasileiros, no ano de 1974. Por esse breve resumo, e por muito mais que a gente sabe que Eneida vem construindo e realizando em nossa cidade, da nossa realidade, da nossa cidade para o mundo, a gente percebe que a professora Eneida, a ativista cultural Eneida, é mais que uma pessoa, é uma entidade individual e coletiva, um patrimônio das artes, da cultura, da educação, do ativismo por justiça social, que, como eu disse, reside em nossa cidade, mas pertence ao mundo e faz laço com os artistas, os cientistas, o povo comum, os mais marginalizados e vulneráveis. As turmas desse semestre têm, em Eneida Agra Maracajá, um grande farol para iluminar e inspirar caminhos. Em tempos de intolerância, radicalismos letais em todos os sentidos, de incertezas, inseguranças, medos, ferimentos graves à nossa democracia, pessoas como Eneida, que atravessaram tempos duros de chumbo com a ditadura, oferecem flores para vencermos os canhões. Mais que oferecer, Eneida cultiva um jardim diverso, composto pelas gentes do nosso país e que são as mais variadas possível. Ganhamos, assim, um presente com o aceite de Eneida em estar conosco nesta tarde e nesta solenidade. E o Centro de Humanidades, neste momento de relação mais explícita com as artes e a cultura, promovendo saraus, inaugurando galerias e convidando suas comunidades, interna e externa, a fazer conosco, tem em nossa paraninfa deste semestre um motivo a mais para seguir. Ela, como tantos artistas e defensores dos direitos humanos, precisa de nós. Que façamos laço com Eneida, representação de uma escolha ética, política e estética, que nos brinda e nos convida a seguir com esperança viva,
como nos ensinou o aniversariante de ontem, Paulo Freire, que completou 101 anos. Esperancemos com Freire, esperancemos, desculpem, como e com Eneida. Muito obrigada. Neste momento, eu passo, então, a palavra à professora Eneida Agra Maracajá, para a ninfa das turmas concluintes do Centro de Humanidades, para enunciar o seu discurso. Não estamos ouvindo o som de Eneida. Vamos pedir para abrir o microfone, por favor. Eneida, só um pouquinho, deve ser um problema técnico, a gente vai resolver, fique tranquila, e a gente aguarda que o problema técnico seja resolvido, para a gente poder ouvi-la, tá certo? Muito bem, ouvi muito bem até agora. Pronto, agora estamos lhe ouvindo, pode começar. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, peço-lhes permissão para falar no singular, porque na memória desta universidade somos todos singular e plural. Somos todos sujeitos. Então, quero abraçar com a força da cultura que sustenta o edifício social onde se assenta a educação. São inseparáveis. Não existe uma sem a outra. E com o poder das artes, que são imateriais, eu saúdo a vocês, formandos, afiliados, confessando-lhes a minha comoção neste momento de volta a esta universidade. Saúdo também o magnífico reitor, Antônio Fernandes, filho, aos professores, diretores do Centro de Humanidades, Fernanda Almeida e Vanderlan Silva, o nosso abraço que se estende aos convidados, a todo o corpo técnico, a todos os trabalhadores desta universidade e aos familiares dos formandos. Grande tem sido a minha travessia até aqui. Escolas, colégios, universidades, o seminário diocesano com seu curso de filosofia, e o maior marco de meu magistério, o Instituto Nossa Senhora da Salete, onde fundei com as minhas irmãs o primeiro laboratório da arte infantil de Campina Grande. Como mulher de província, carrego emoções intraduzíveis. Há em mim o Teatro Severino Cabral, o Circo da Cultura, o Presídio do Serrotão, o Cine São José, o Mangue e as favelas do bairro de Manacaru, em João Pessoa. Os meninos do PET, cujos pais sobrevivem do lixão. E os meninos e meninas vulneráveis da Feira Central de Campina Grande, do projeto Tamanquinhos das Artes. A minha vida tem sido de léguas tiranas pelos caminhos da vida e das artes. Fiz-me professora aos 11 anos e, com 5, já carregava o teatro no coração. Comovida com o convite para ser paraninfa de vocês, queridos formandos, dei uma do dramaturgo Bertolt Brecht, que escreveu Aquele que diz sim
e aquele que diz não. E eu disse não. A professora Fernanda depois disse sim. Eu não poderia fugir deste momento. Se o nosso país dorme em berço esplêndido, o brasileiro não foge à luta. Estou aqui com a minha nordestinidade brasileira. Nasci em Campina Grande, na rua Maciel Pinheiro, a rua mais bela da cidade, a rua dos antigos carnavais, onde aprendi tudo de carnaval e aprendi a amar as laúças, os papangus, os bois de carnaval, e amo muito mais a carnavalização, que é o estudo, que é a transposição desses elementos dentro do contexto sociopolítico, econômico, e que já é tema de estudo dentro da sociologia e da crítica literária. Então, com a minha nordestinidade brasileira, sou campinense, nascida na rua Maciel Pinheiro, mas no campo do jogo eu sou 13ana. Acabamos de reafirmar a nossa luta com a realização da 40ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande, a arte na peleja da vida. É nessa peleja que vivo, existo, consciente de que uma educação culturalizada não exclui o rigor científico. Por isso, precisa atuar com a realidade sociopolítica e econômica. Envaidecida por ter sido lembrada para paranifar vocês, decidi falar-lhes sobre a educação culturalizada, ou seja, a cidadania, que requer o compromisso com a praxis revolucionária de transformação. Vocês, queridos afiliados, que vivem nessa vida de crises, pandemia, desemprego, alienação. E a alienação é a maior inimiga da cultura. E em o exercício das várias profissões, e por isso vão ter de atuar na peleja pela conquista dos direitos humanos, direitos plenos, embasados no desvelamento dialético da realidade. Essa realidade que envolve as igrejas, as políticas, as religiões, as economias, a ética e a cultura. Diante de tantas catástrofes, mentiras, ódio, terror, morticínios em massa, é preciso mudar, decidir. E decidir é um ato revolucionário e amoroso. Isso, de Glauber Rocha a Celso Furtado, só quem faz a transformação é a cultura. A revolução só se faz através da cultura. E não é a economia que faz o desenvolvimento. É tese do paraibano nordestino de Pombal, de Celso Furtado. Só a cultura, porque ela e a educação, ela que sustenta a educação, podem fazer o desenvolvimento de um povo. E para mudar, vocês vão ter que ter coração, pois a razão instrumental em todo coma. A globalização faliu, o capitalismo é uma fábrica de miseráveis, é um cortejo de miseráveis, de famintos, uma procissão de fome e de miséria. A ciência e a tecnologia, que são importantíssimas, imprescindíveis, não têm alma. Aí chega Leonardo Boff para dizer: robô não tem coração. Essa comprovação científica não é de hoje. De Daniel Goleman, no seu best-seller Inteligência Emocional, mas de séculos passados, de Santo Agostinho, o primeiro a proclamar o sentir do coração.
como professora que fui da disciplina Corpo e Criatividade, nesta universidade e na Universidade Estadual da Paraíba. Hoje, eu nem sei se saberia como ser ou fosse. Proclama-se o corpo obsoleto, o fim da filosofia e da fisiologia humana. A tecnologia se torna um componente do corpo, um corpo tecnológico. E eu, hein? Já ouviram falar em marmota? Eu acho que eu sou uma delas. Sem Zap, Instagram, Facebook, YouTube, e ainda tem o celular que eu não tolero. Mas necessitamos da competência técnica e científica. Somos dependentes. Mas isso não significa deixar de ser humano. Sejam humanistas. Não tenho como pagar-lhes pelo carinho e reconhecimento de trazer-me até esta universidade, onde vivi 14 anos nas suas salas, ministrando aulas de teatro. Essa arte, espetáculo, representação da vida, possuidora de uma consciência crítica, transgressora e comprometida com o desvelamento do real. O teatro vive em mim. É a minha festa, o meu ato de fé no poder da arte que transforma, liberta e humaniza. O teatro me fez gente, gostar de gente, sonhar acordada, a corporificação, o desejo humano de existência. Sejam vocês gente para amar, compartilhar, ter misericórdia em quaisquer áreas do conhecimento. O Papa Francisco nos diz que Deus abaixou-se e chegou menino, mas nós só queremos a grandeza. Nós só enxergamos o visível. Somente o amor pode ver e sentir as invisibilidades. Deixem vocês o coração bater. O que se leva dessa vida é o amor que a gente tem para dar. Este é o canto popular, o canto da gente, o recado da criação poética de Cecel e Antônio Barros. Oi, tum, 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 bate coração, oi, tum, coração pode bater. Bate coração. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direito. Bate, 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 coração, oi, tum, coração pode bater, porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem para dar, é só amor, nada fica, tudo passa nesse passarás da vida. Isso é a palavra de amor de uma santa, doutora da igreja, num tempo em que se fazia trabalho missionário, ela andava no jumentinho, Santa Teresa de Ávila, a santa que proclamou o passarás da vida. Tudo passa, tudo é efemeridade. Por isso, eu abracei a vocês todos com esse poder da arte, porque a arte é imaterial. O homem, quando sonhou com a morte, eu acho que eu passei aqui, volto pedindo desculpas, porque eu engoli o principal, que é essa consciência de que somos mortais. É duro conviver com essa realidade, esse conhecimento. Se não fosse pela cultura, não se suportaria esta convivência, esse desafio à lógica e à razão. A cultura, nos diz Bauman, esse sociólogo polonês que define o mundo de hoje como uma sociedade líquida. E ele fala e vai adiante
quando ele diz que a cultura transforma o horror da morte numa força motora da vida. Vocês estão no mundo das tecnologias, vocês e nós todos, mas isso não significa que nós não sejamos humanos, que nós fujamos desse compromisso com a ética. Um forte abraço. Eu existo porque existe o amor. Eu estou aqui porque tudo quanto a gente pode fazer, acrescentando as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, é dizer o que pode uma criatura senão entre as criaturas? Amar, mal amar, desamar, amar, amar até o chão vazio, um jarro sem flor e até a nossa própria falta de amor. A todos vocês, um abraço carinhoso, um beijo no coração e obrigada por este grande momento no meu existencial, voltar a esta universidade. Muito obrigada, professora Eneida, pelo seu aceite tão grandioso e generoso, pelo seu abraço e pelo seu amor. E receba de todos e todas nós que estamos aqui um abraço e também amor, em retribuição à sua generosidade. A gente lamenta de não poder estar todo mundo juntos, né, de maneira física, presencial, mas as suas palavras certamente alcançaram, né, principalmente os nossos formandos e as nossas formandas, porque esse momento é um momento pensado para eles e para elas. Muito obrigada. Agora, eu concedo a palavra à oradora das turmas concluintes do Centro de Humanidades, a formanda Maria Luísa Limeira da Silva, do curso de Pedagogia, para proferir o seu discurso. Boa tarde a todos os que estão presentes nessa cerimônia de colação de grau, a todos os formandos e formandas desse semestre de 2021.2. Boa tarde à diretora do Centro de Humanidades, a professora doutora Fernanda de Lourdes Almeida Leal, e ao vice-diretor, o professor doutor Vanderlan Francisco da Silva. Boa tarde ao mestre de cerimônias, aos coordenadores de curso, os professores do CH. Cumprimento também calorosamente aos familiares, amigos, professores e estudantes do CH e todos os que nos acompanham de forma remota. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela confiança em mim depositada para, como oradora, representar os formandos e formandas do Centro de Humanidades desse semestre. E agradeço de maneira especial a todos os familiares, amigos, professores e funcionários que acompanharam a nossa trajetória nesse processo de formação, os aqui presentes e os que estão guardados em nossos corações. Hoje nós concluímos mais uma etapa das nossas vidas. Não é a primeira e com certeza não será a última conquista que nós teremos. Certamente, o final desse ciclo produz um sentimento de reflexão sobre o passado e sobre o que está por vir. Olhando para o passado, podemos refletir sobre quem éramos ao ingressar na academia, as dificuldades enfrentadas, as experiências vivenciadas, as mudanças e evoluções pelas quais passamos. Para o futuro, guardamos algumas expectativas e principalmente incertezas sobre o caminho a ser trilhado a partir de agora. Todavia, saímos com a convicção de que o nosso principal objetivo é contribuir para a transformação da sociedade em que vivemos. Assim como Magda Soares, em sua autobiografia intitulada Metamemória Memórias, considera a vida humana como uma obra de tapeçaria. As nossas relações, escolhas, atitudes e vivências representam linhas que aos poucos formam bordados. Voltando-nos para os começos da nossa existência, assim como na tapeçaria, identificamos a dificuldade em saber qual será o resultado da obra. E mesmo assim, o primeiro passo deve ser dado e foi dado. Nesse processo de escolhas da vida, muitas vezes o bordado ele assume a forma desejada. Outras vezes é preciso regredir para obter o resultado esperado. E são esses avanços, regressos e pausas que nos fornecem experiências formativas, que constituem a vida em si mesma. Um dos bordados que eu tive o privilégio de fazer na longa obra de tapeçaria da vida foi ingressar na universidade. Nesses anos de graduação, todos os dias pude me deparar com escolhas. Hoje, me sinto honrada pelas escolhas que eu acabei fazendo no fim das contas. Todas elas formaram a pessoa que eu sou hoje e a profissional que eu me tornarei.
Aprendi que, apesar de formados, devemos ter consciência do nosso permanente estado de inacabamento. Em constante construção, precisamos nos colocar na posição de quem está sempre aprendendo com os bordados da vida. A escolha e a trajetória de um discente de um curso de humanidades não é fácil. Vivenciamos um contexto social e político hostil, de desvalorização, de falta de investimento, de cortes de financiamento, enfim, de várias restrições à educação pública, em especial aos cursos de ciências humanas das universidades. Todavia, somos constituídos a partir da resistência e da luta, no sentido de uma atuação consciente para resistir aos retrocessos e lutar pelas transformações que possam garantir uma vida digna ao nosso povo. Temos convicção da importância da educação. Acima de tudo, acreditamos no ser humano, pois, como o patrono da educação brasileira Paulo Freire afirma, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Nossa principal área de estudo e atuação, aquilo que nos une enquanto profissionais das ciências humanas, é a sociedade, a partir das suas diversas perspectivas, multiplicidades e subjetividades. Que nós possamos, então, atuar profissionalmente visando contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, de paz, amor e liberdade, uma sociedade verdadeiramente democrática. Aqui hoje, temos concluintes que a partir de hoje serão licenciados e bacharéis, profissionais de arte e mídia, ciências sociais, comunicação social, história, geografia, letras, música e pedagogia. E cada um sabe mais do que ninguém os percalços que surgiram no decorrer dessa trajetória, que é diferente para cada um de nós. Muitos precisaram passar horas em um ônibus escolar para chegar até a universidade. Muitos deixaram as suas famílias e os seus amigos na sua cidade natal para vir morar em Campina Grande, em busca de uma maior comodidade. Muitos precisaram conciliar cargas de trabalho exaustivas com os horários das disciplinas. Muitas mães deixaram seus filhos em casa e muitos filhos deixaram seus pais. Passamos noites em claro estudando, passamos pelas severas restrições de uma pandemia. Dificuldades não faltaram, assim como não faltaram conquistas. A alegria de concluir mais um período, de fazer novas amizades, de receber o apoio dos nossos professores, de conquistar a participação em um projeto de extensão ou de pesquisa. E principalmente a alegria de receber o apoio de um familiar ou de um amigo, felizes pelas nossas vitórias. Essa é a vida, repleta de desafios e de infindáveis bênçãos. A partir desse momento, ao sair da universidade, não podemos nos esquecer da importância dessa instituição, da luta por educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Das cotas para pretos, pardos e indígenas, cotas para pessoas com deficiência e cotas sociais, dos programas de assistência estudantil, das bolsas de ensino, pesquisa científica e extensão universitária, que nos conectam diretamente à sociedade na qual nós iremos atuar. Como graduanda em pedagogia, eu gostaria de destacar em especial o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e o Programa de Educação Tutorial, PET, que me permitiram um contato maior com a minha área de formação profissional e me proporcionaram uma formação integral, de modo que eu pude entender a importância da praxis. Essa e outras experiências foram vivenciadas por nós, estudantes dos diversos cursos do CH, que hoje, com muita alegria e gratidão, estamos concluindo a graduação. A universidade, notadamente, assume esse papel imprescindível na nossa formação inicial, possibilitando uma visão crítica do mundo, para o entendimento da importância do diálogo e da sensibilidade, para a valorização da diversidade e para a problematização e superação das desigualdades sociais. Há muito para fazer, e em meio a um contexto em que estar em um curso superior ainda é um privilégio, nós, formandos, devemos assumir essa responsabilidade de formação. Eu felicito a todos e despeço-me com as palavras de Mário Quintana, inspirado pelo desafio das utopias, assim pronunciadas. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Obrigada. Muito obrigada, Maria Luísa, pelo seu discurso, pela sua fala firme, que nos presenteia também e nos dá muita esperança. Muito obrigada. Convido, então, agora o concluinte Pedro Henrique Ângelo Andrade Barros, do curso de Letras Língua Inglesa, para pronunciar o juramento, representando as turmas concluintes do Centro de Humanidades. Boa tarde a todos. Nesse juramento, prometo honrar os ensinamentos dos meus mestres e o nome da minha universidade. Ser fiel aos princípios da moral e da ética profissional.
contribuir para o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia, exercer minha prática profissional dentro dos princípios da democracia em favor da liberdade e da igualdade, colaborar, através do exercício da minha profissão, para a construção de uma sociedade na qual possamos viver com dignidade. Assim, prometo. Pedimos aos concluintes que fechem suas câmeras e que as abram quando anunciado o seu nome. Os microfones devem permanecer desligados. Neste momento, a professora Fernanda de Lourdes Almeida Leal, diretora do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande, irá conferir o grau de licenciados e licenciadas, bacharéis e bacharelas aos formandos e formandas aqui presentes. Eu, Fernanda de Lourdes Almeida Leal, por delegação do reitor da Universidade Federal de Campina Grande, Antônio Fernandes Filho, em nome do Governo da República Federativa do Brasil e na forma da lei vigente, confiro aos alunos e alunas André Davi Rodrigues Sátiro, Eduarda Gomes de Moraes, Enzo Medeiros Mangueira Bezerra, Grisinski e Chiara Andrade Dias, Marina de Freitas Carneiro, Natan Ranieri Nascimento Moreira e Samara Stephanie dos Santos, o grau de bacharéis e bacharelas em arte e mídia. Confiro ao aluno Vinícius Souza Dantas o grau de bacharel em ciências sociais. Confiro aos alunos e alunas Absalão Ferreira da Silva Neto, Benhur Bismarck Lima, Gildênia Flor do Nascimento, Inaê Lima, Isabela Couto Pereira, João de Moraes, Joyce Porto Barbosa Mendes e Maria Eduarda Bezerra de Vasconcelos, o grau de bacharéis e bacharelas em comunicação social. Confira aos alunos e alunas Alisson Barbosa do Nascimento, Cleverton Felipe Lúcio Fernandes Torres, Edson Garcia da Silva, Emanuel Yuri Xavier Pereira, Érica de Lima Xavier Bezerra, Ícaro Bruno Vieira Barbosa, Isaac Shalom Felisberto Benevides, Lucilene Santos Bezerra, Maria Eduarda Santos Oliveira, Maria Francisca de Oliveira, Maria Nitiesca Paiva da Silva, Rosilda Maria da Silva, Temístocles Farias Dantas e Vanúbia Martins dos Santos, o grau de licenciados e licenciadas em Geografia. Confiro aos alunos e alunas Alberto Luciano Soares Almeida, Alex Souza Félix, Ismael Lacerda Brasileiro, Jefferson da Cunha Ferreira, João Balduino de Brito Neto, João Batista Pereira de Lima II, Maria Louane Freitas de Souza França, Micaele Ketlin de Paula Lima, Raíra Nogueira Nunes, Uênio Barreto Bezerra e Vitória Olímpia Albertine Gondim, o grau de licenciados e licenciadas em História. Confiro aos alunos e alunas dos cursos de Letras, Língua Inglesa, Ana Beatriz da Silva Guedes, Bianca Rayane Araújo Nóbrega, Joana Thaís Formiga Bandeira Pinheiro, Josefa Priscila da Costa Ramos e Pedro Henrique Ângelo Andrade Barros, o grau de licenciado e licenciados e licenciadas em letras. Letras Língua Portuguesa. Cláudia de Barros Lira, Fábio Alves Prado de Barros Lima, Iana Dreice Mendes da Cunha, Jeane Silva das Mercês, Kaline Vitória Maria Araújo,
Lucas Araújo Monteiro, Luiz Oliveira Braz, Mariana Moreira dos Santos, Maria Ariane Santos Amaro da Silva, Maria Eduarda de Souza Rocha Gouveia Lima, Maria Ivne Araújo, Maria Luísa Casado Silva, Maísa Ellen da Silva Cavalcante e Rízia Gesrel Gomes Silva, o grau de licenciados e licenciadas em letras. Confiro aos alunos Ayrton Sena Barreto Silva, José Hilton Leite de Souza, o grau de licenciados em música. Confiro aos alunos e alunas Aisala Renata Silva Ferreira, Alana Lima de Oliveira, Alexandro dos Santos, Ana Carolina Ferreira da Silva, Ana Vitória Silva de Farias, Ana Letícia de Medeiros Costa, Camila Natália Pereira Cardoso, Carla Daniele Silva da Costa, Cristiane Gomes Oliveira, Esther Souza Jovem de Araújo, Gerson Euriques de Vasconcelos Filho, Gisele de Oliveira, Arrie Carolina Galdino dos Santos, Isabela Sara Trigueiro Custódio de Brito, Júlia Milena de Souza Santos Batista, Lucas de Londres Silva, Márcia Caline Ferreira da Silva, Maria Luísa Limeira da Silva, Onofre Ferreira de Araújo, Raíssa Kelly Félix dos Santos, Sabrine Laiane Souza Raposo por Deus, Tarsila de Santana Castro e Valesca Cíntia Cirino da Silva, o grau de licenciados e licenciadas em Pedagogia. Senhoras e senhores, estes são os mais novos bacharéis e licenciados em arte e mídia, ciências sociais, comunicação social, geografia, história, letras, música e pedagogia. Graduados pelo Centro de Humanidades da Universidade, neste momento, ouviremos o professor Vanderlan Silva, o diretor do Centro, vice-diretor do Centro de Humanidades. Boa tarde a todos e a todas. Prezada professora Fernanda Leal, diretora do Centro de Humanidades, professora Eneida Águia Maracajá, para a UNIFA das turmas concluintes 2020.2 do CH. Prezadas coordenadores e coordenadoras de curso, prezados professores do Centro de Humanidades, servidores técnicos do CH e terceirizados, prezados pais e mães, amigos e familiares, prezados formandos e formandas. É com alegria e esperança que nós que fazemos o Centro de Humanidades estamos aqui hoje, concluindo esta cerimônia de colação de grau de 85 novos profissionais que a UFCG coloca à disposição da sociedade brasileira nas áreas de arte e mídia, ciências sociais, comunicação social, geografia, história, letras, música e pedagogia. Temos a alegria por saber que a conclusão de graduação é a realização de um sonho individual acalentado pelo grupo familiar. Estamos alegres por saber que tal formação impactará positivamente a vida de cada um de vocês. Os pais e mães dos formandos têm muito do que se orgulhar, por terem ajudado os filhos e filhas neste processo, e terão um longo e bom caminho pela frente para saborear com orgulho as novas conquistas de seus filhos, pois a formação universitária é como um grande refletor existencial, que vai iluminar novos caminhos a serem desbravados por vossos filhos. Suas vidas, caros formandos e formandas, têm sido transformadas e haverão de sê-las ainda mais nos anos vindouros. A UFCG e o Centro de Humanidades são os portos onde vocês tiveram formação de boa qualidade e pública. Daqui, vocês partirão para desbravar o mundo, construir caminhos, ousar e cada vez mais longe.
Que venham conquistas materiais, que venham conquistas existenciais para cada um de vocês, e também para aqueles que hoje os circundam, assim como para aqueles que amanhã estarão ao lado de vocês. A esperança de todos nós, que hoje fazemos o CH, é de que a conquista de cada um seja uma nova oportunidade também para a melhoria da qualidade de vida coletiva. Esperamos que os projetos por vocês desenvolvidos sejam voltados para a promoção da ciência, da tecnologia e das expressões artísticas. Que as ações profissionais sejam mistos de alegrias e esperanças, de sonhos, de realizações e de novas semeaduras para vocês e para aqueles que vocês possam influenciar ao longo de suas vidas. Vivemos momentos difíceis no Brasil e no mundo, com as forças conservadoras insistindo em defender valores e práticas que colocam a vida humana e a natureza em segundo plano. Isso passará, mas deve nos servir como alerta permanente de que o projeto civilizacional que tem na democracia nosso guia atual nunca estará totalmente estabelecido. E por isso, se faz necessário lutar permanentemente por uma sociedade menos injusta e mais democrática e participativa. Digo-lhes, por fim, que a luta por valores e práticas sociais melhores não deve estar desvinculada da luta pelo equilíbrio físico e psicológico de cada um de vocês. Em tempos de epidemia de transtornos psicológicos, não devemos secundarizar os cuidados de si, aos quais se deve sempre permanecer atentos. As vidas de vocês são tramas existenciais coletivas, na sua singularidade e importância, cara formanda, prezada formanda. Você é um fio no seio de uma grande composição, na qual se juntam familiares, amigos, colegas. Que os dias vindouros sejam plenos de desafios e de conquistas para cada um, e que tais conquistas sejam representativas e motivo de orgulho para os grupos dos quais vocês fazem parte. Que o dia de hoje possa servir de lembrança permanente, como estímulo para novas conquistas. Parabéns a todos e a todas pela conclusão de suas graduações. Muito obrigado. Neste momento, antes de encerrarmos esta solenidade, a diretora Fernanda Leal gostaria de deixar um presente, a leitura de um poema para os formandos e formandas, bem como para todas as pessoas aqui presentes. Antes de passar a leitura do poema, eu gostaria de dizer a vocês, como disse mais cedo, que a nossa alegria maior seria realizar uma colação de grau presencial, né? Como é costumeiro, como é comum nas colações de grau das universidades. A pandemia trouxe esse novo formato que a gente realizou durante um tempo, espero que esteja chegando ao fim desse ciclo, como um modo de a gente dar prosseguimento, né, à conclusão dos cursos de vocês. Mas nós não somos especialistas, né, nesse tipo de organização de uma solenidade nesses moldes, nas telas. E para realizá-la, a gente precisa de muita gente. Eu gostaria de agradecer, né, nesse momento, a todos os servidores e servidoras técnico-administrativas do Centro de Humanidades, bem como as trabalhadoras terceirizadas, que durante esses dias que antecedem nos ajudam e constroem, na verdade, todas as condições para a gente estar aqui. Gostaria de agradecer a Carlos Martinelli, estudante do curso de Comunicação Social da Unidade Acadêmica de Arte e Mídia do Centro de Humanidades, por reiteradas vezes aceitar ser o nosso mestre de cerimônia, que muito nos alegra e dá muita qualidade às nossas colações. Também agradecer à oradora Maria Luísa Limeira da Silva, do curso de Pedagogia, pelo seu belo bordado, que, como eu disse, nos dá muita esperança.
a Pedro Henrique Ângelo Andrade, do curso de Letras e Língua Inglesa, que fez o juramento. E, particularmente, nesta colação, nós tivemos o apoio incondicional da professora Dileuza Custódio, do curso de Pedagogia, que foi fundamental para a gente concluir toda a organização deste momento. Então, gostaria de registrar a essas pessoas particularmente, mas a todas as pessoas que se empenharam nos bastidores para que a gente pudesse realizar esse momento o mais digno possível aos formandos e formandas e aos seus familiares. Agora, então, eu passo a ler para vocês um poema que eu gosto muito, do Vladimir Mayakovsky, que diz assim: fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes, e logo de cada fronteira distante subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Vladimir Mayakovsky. Sigamos de mãos dadas, atravessando obstáculos e conquistando mundos, conquistando direitos, não apenas para nós, mas para todas as gentes do nosso país. Parabéns, formandos e formandas do Centro de Humanidades da UFCG, do semestre 2021.2. Parabéns, familiares, docentes, servidores técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados do Centro de Humanidades, por juntos e juntas termos conduzido esse coletivo até aqui. Voem e voltem sempre que quiserem, queridos formandos e queridas formandas. Nosso centro e a UFCG estarão sempre de braços abertos. Prezados formandos, peço a atenção de todos vocês, pois a informação é muito importante. Lembramos aos senhores e senhoras a importância de, até o final do dia de hoje, 20 de setembro de 2022, abrirem, se ainda não o fizeram, o processo SEI, indispensável à emissão dos seus certificados e diplomas. Como já informado pelos coordenadores de curso, o referido processo deverá ser encaminhado à direção do Centro de Humanidades, que verificará a instrução processual antes de enviá-los ao setor responsável pela emissão dos citados documentos. Neste momento, passamos a palavra à professora Fernanda de Lourdes Almeida Leal para o ato de encerramento dessa solenidade. Em nome da Universidade Federal de Campina Grande, declaro encerrada a solenidade de colação de grau das turmas concluintes, período letivo 2021.2, do Centro de Humanidades. Tenham todos e todas uma excelente tarde. Parabéns. Quem não assinou a lista de presença do processo SEI, favor assinarem. Mais um lembretinho, né? Uma quebrinha de